Nesse momento, eu sei que a maior dúvida de todo mundo é saber se a Altcoin Season foi cancelada ou se talvez a gente tenha ali a possibilidade de acontecer uma Altcoin Season no mercado. Hoje eu quero passar aqui para você as minhas preocupações com Bitcoin, com Altcoin. Isso não é para colocar medo em ninguém, não é para manter você eufórico quando a gente traz aqui informações positivas ou com medo quando traz informações negativas, mas sim para manter você em alerta. Eu gosto de estar sempre trazendo informação assim para manter você informado e também para manter você em alerta para que você saiba o que fazer nesses momentos difíceis do mercado. Agora, Bitcoin positivo, mas já começando a voltar um pouco da valorização de hoje. Eu quero mostrar aqui para você o que pode acontecer para o decorrer do curto prazo com Bitcoin, mercado cripto e também todo o contexto de mercado. E as altcoins, será que a gente ainda pode ter altcoin season? Será que a gente pode ter mais uma pernada de altcoin ou não? Foi cancelado, acabou mesmo, tá bom? Ó, vídeo fez sentido para você? Deixa o like, tá bom? Isso ajuda demais o canal a estar crescendo e a gente está chegando muito próximo de 70 mil. Se inscreve aí para a gente chegar nos 70 mil, acompanhe o conteúdo que trago aqui para você todos os dias, lives aos sábados e estou sempre mantendo você informado, tá bom? Então se inscreve aí para que você tenha conteúdo de qualidade aí no seu YouTube, para que o YouTube também entregue conteúdos assim para você, tá bom? Então vamos lá, começando aqui pessoal, Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin que está devolvendo toda a alta de hoje? Todas as vezes que a gente tem uma valorização, essa valorização dura por pouco tempo. A gente sabe disso porque isso aconteceu em todo o decorrer dessa queda aqui. Toda essa queda aqui, em todas as valorizações do Bitcoin, a gente teve o Bitcoin devolvendo muito rápido e também trouxe essas preocupações aqui para vocês sobre essa falta de pressão compradora no mercado. E o que isso estava causando e o que poderia causar, que é a queda que a gente está vendo hoje no mercado. Todas as vezes, olha só, a gente teve aqui a valorização do Bitcoin, dia seguinte devolveu. A gente teve valorização, devolveu. Valorização, devolveu. A gente teve uma grande valorização aqui, logo depois devolveu tudo. E assim a gente tem o Bitcoin subindo e já devolvendo tudo logo em seguida. Isso daqui já é um ponto negativo para a gente ficar de olho. Por quê? Mostra para a gente que não podemos confiar nas altas do Bitcoin à medida que ele vem subindo ou tentando recuperar, porque logo em seguida ele já vai devolver, porque tem pessoas interessadas em vender à medida que ele dá essas agulhadas. Então, ele sobe, logo depois retorna e devolve todo o lucro, como você está vendo acontecer aqui no dia de hoje. Por que isso está acontecendo no dia de hoje? O Bitcoin já devolvendo todo o lucro e já ficando negativo, como você pode ver aqui, porque o S&P 500 acabou de abrir, mercado tradicional norte-americano acabou de abrir e veja o que está acontecendo com o mercado norte-americano. S&P 500 despencando, abriu com um gap de aproximadamente 1,2% e já caindo no total 1,85%, muito próximo dos 2% e pode chegar aqui nos 2%, vindo para 5.652 mil pontos e está vindo em direção para esse suporte. Agora, cabe saber se vai segurar como suporte ou não. Ele pode não segurar como suporte. Ele pode já vir direto para 5.134. Os Estados Unidos está passando por alguns problemas, o mundo está passando por alguns problemas gerados, na verdade, pelos Estados Unidos, que é a possibilidade de guerra comercial, como a gente já está vendo acontecer. Por esse motivo, a gente está tendo aqui muita queda no S&P 500. O que eu acredito para o curto prazo é que o S&P 500 volte um pouco para dar uma respirada até 6 mil pontos, depois ele volte com força aí sim para romper. Nessa respirada a gente pode ter o Bitcoin sendo beneficiado com isso, com essa volta de S&P 500 que vai subir de uma forma mais lenta, enquanto o Bitcoin ganha um pouco mais de força e fôlego para tentar recuperar. Porém, a questão é quando isso vai acontecer? Ou até lá, o que pode acontecer em todo o decorrer dessa provável volta de S&P 500? Bom, aí é que a gente entra nas questões de tendência. Como que está a tendência do Bitcoin? Olha só, a gente tem o Bitcoin nesse formato aqui, ele está tentando vir buscar essa região de suporte em aproximadamente 72 mil dólares por unidade. Já passei diversas vezes aqui para você e o Bitcoin sim pode dar uma olhada ainda essa semana em 72 mil dólares por unidade, porque a gente teve um péssimo fechamento semanal. A gente conseguiu recuperar nesse dia aqui, nessa semana, mas na semana seguinte, que foi a semana passada, a gente teve todo esse momento de desvalorização de Bitcoin, mostrando uma grande pressão vendedora.
A gente teve só queda na semana passada. E essa semana a gente pode ter a continuação dessa queda com o suporte aqui em 72. Luiz, mas chegando no 72, qual a provável região? Se ele caracterizar aqui um bear trap, aí ele pode voltar para 106, 107. Ainda pode voltar. Mas se S&P 500 conseguir se recuperar, se Dow Jones conseguir se recuperar um pouco, aí sim a gente vai ter um fôlego a mais para que ele consiga voltar e dar uma agulhada aqui em 106, 107 mil dólares por unidade, talvez salvando as altcoins de uma grande queda. Quando a gente vai ver o Bitcoin ponto D, o que a gente precisa ficar de olho agora, eu passei um vídeo aqui para vocês te mostrando os principais indicadores que precisamos ficar de olho para as altcoins. Hoje a gente vai falar desse cara aqui, ó, dominância do Bitcoin / altcoin. Para que a gente tenha as altcoins se recuperando um pouco, o que a gente precisa? A gente precisa desse cara aqui, ó, rompendo esse suporte para vir buscar as regiões de suporte mais embaixo, que está aqui em 56%, 57%, onde a gente vai ter ali algumas altcoins passando a subir. Mas até que isso aconteça, até que a gente tenha esse rompimento, até que a gente tenha de fato essa desvalorização na dominância, muita coisa pode acontecer, inclusive mais correção para as altcoins. Porque olha só o que está acontecendo, Bitcoin não tem força para subir. Bitcoin, ele sobe um pouco, já devolve tudo de uma vez, muito rápido a devolução de toda a compra. Volume, a gente não está tendo um grande volume no Bitcoin para que ele tenha força suficiente agora, tá? Isso agora, para subir já vim buscar 92. Então, antes de Bitcoin romper a dominância aqui nesse fundo, a gente pode ver um pouco mais de correção para as altcoins. Agora, será que estamos em momento de altcoin season? Bom, quando a gente vai ver esse indicador aqui, ó, Altcoin Season Index, em todos os momentos passados em que esse indicador chegou nesse fundo, ele indica a Bitcoin Season, mas indica o finalzinho saindo de Bitcoin Season para tentar vir para a Altcoin Season quando ele chega nesse fundo e quando ele chega nesse topo a gente tem o topo das altcoins. Isso aconteceu em todos esses momentos aqui. Eu vou te dar um exemplo. Aqui, em aproximadamente julho de 2023, onde ele veio nesse fundo e começou a subir para vir em direção a esse topo em azul. Julho de 2023, vamos pegar um altcoin? Eu vou pegar Solana, a primeira que eu vi aqui. Solana, julho de 2023. Como que estava o Solana em julho de 2023? Em julho de 2023, o Solana estava basicamente nesse fundo aqui, ó. Agosto, julho de 2023. Em julho de 2023, nesse fundo, ele lateralizou um pouco, depois deu uma pernada. Nessa pernada, a gente está falando que o Solana subiu 400%. Depois teve mais alta, porém aqui foi outra história, outro contexto, porque ele chegou lá no topo, voltou e veio caracterizando esses topos e fundos aqui no Bitcoin Season Index. Depois a gente teve aqui, olha só, em aproximadamente outubro, setembro de 2024. O Solana onde que estava? Em setembro, outubro de 2024. Estava basicamente aqui nesse fundo. Depois deu uma pernada lá em cima em 120%, onde ele veio buscar também esse topo. Agora, a gente está chegando mais uma vez nesse fundo. Ele pode corrigir um pouco mais aqui dentro, como aconteceu, a agulhada pode ser um pouco maior? Pode sim. Mas a partir do momento que ele voltar para cima dessa região para tentar vir buscar esse topo, aí a gente pode ter aquele momento de altcoin que pode ser rápido. Já falei muito sobre isso aqui no canal. Se tivermos mais uma pernada, se acontecer, tá? Mais uma pernada das altcoins, vai ser muito rápido. Agora, eu começo a ter um pouco mais de cautela e também medo para o que está acontecendo com o Bitcoin e altcoin. Confesso para você que não estou gostando desses movimentos e sim, estou muito cauteloso com as altcoins. Com o Bitcoin, eu estou cauteloso há muito tempo, desde quando ele chegou a 100 mil dólares por unidade, que foi os meus pontos de realizações. Já passei aqui para você que estava realizando, o motivo pelo qual estava realizando o Bitcoin. Inclusive, ouvi palavras como burro, por que você está realizando o Bitcoin agora? Ah, mas Bitcoin vai explodir para 200 mil. Ah, você é louco. Então, ouvi muitas ofensas de fato aqui no chat por falar que estava vendendo o Bitcoin em 100 mil, agora a gente tem Bitcoin a 80. Não tem problema, esse não é o foco. O meu conteúdo aqui é para quem quer entender as minhas análises e que quer fazer um bom uso delas, tá? Mas tudo bem. Agora, as altcoins não realizei nada, mas nesse momento eu começo a ter um pouco de cautela com as altcoins, porque as altcoins elas não estão reagindo tão bem quanto esperado. Eu acreditava que nessa lateralização aqui de Bitcoin a gente teria as altcoins subindo e rompendo topos anuais anteriores. Não aconteceu e a gente está vendo a maioria das altcoins em tendência de baixa.
A maioria das altcoins estão em tendência de baixa. E olha, inclusive, o que está acontecendo com o Ethereum. O Ethereum rompeu ou está tentando romper um fundo semanal muito importante. E o rompimento desse fundo semanal, se o Ethereum estruturar aqui embaixo, pode trazer mais depreciação para o Ethereum. E a valorização que pode acontecer no futuro, primeiro a gente pode passar por esse momento mais difícil e acontecer essa valorização só depois. Então, muita coisa pode acontecer antes dessa grande valorização que a gente vai ter para as altcoins. Então, muita atenção, eu começo a ter um pouco mais de cautela com a altcoin agora. Inclusive, não vou comprar essa semana a altcoin. Vou esperar para ver o que vai acontecer e a partir de então eu vou decidir o que eu vou fazer com as altcoins. Se você quer acompanhar o conteúdo que eu vou trazer aqui sobre altcoin, se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer muito conteúdo essa semana sobre altcoin e o que eu estou fazendo. O foco é trazer o que eu estou fazendo aqui no mercado, tá? Bitcoin curtíssimo prazo. Passei sobre Bitcoin médio prazo, mas é importante trazer uma análise aqui de curtíssimo prazo. Pontos positivos também, tá? Não tem só ponto negativo aqui no Bitcoin. O que eu observo como ponto positivo aqui para o Bitcoin é que ele ainda, não que vai continuar para sempre, tá? Mas que ainda está dentro daquele canal que trouxe para vocês na semana passada. Então, a gente ainda tem o Bitcoin aqui dentro desse canal, segurando dentro desse canal, tentando, quando a gente considera isso daqui, ó, considera isso daqui como um fundo, então a gente tem um fundo mais baixo contra o fundo anterior. Ele veio resetar aqui essa região que ficou de liquidez no mercado, é muito rápido, então fica muita liquidez ainda e agora ele está resetando essa região. E quando a gente vai utilizar o RSI e ver se a gente tem alguma divergência, eu olho pouquíssimo divergência, tá? Mas quando acontece é muito grande como está acontecendo aqui, não tem como você deixar de observar. E a gente tem uma pequena divergência aqui com preço e RSI, porém sem volume ainda, a gente não tem muito volume no Bitcoin. E para que a gente tenha valorização no Bitcoin, a gente precisa de volume, pessoal. Já passei um monte de vezes aqui para vocês, várias vezes, desde quando estava tocando aqui, ó, em todos esses momentos, ele estava tocando sem volume. Então, repeti várias vezes aqui para vocês que seria muito difícil ultrapassar porque a gente não tinha volume. Para que ele passasse dessas regiões de resistência, a gente precisava de volume. Não subiu o volume, o preço voltou. Isso vai acontecer em todas as vezes, tá? E agora a gente fica de olho nessa região para ver se ele não vai romper esse canal para baixo. Porque se ele romper esse canal para baixo, muito provavelmente busca 72 e depois entra a saga dos 72. Será que segura? Usa como suporte ou não? Não tem como eu falar aqui para você que vai ser utilizado como suporte. Não dá para mim te confirmar isso. A gente nunca sabe o que de fato vai acontecer. A gente espera que use como 72, mas se não usar como 72, aí sim o Bitcoin inverte a tendência e inicia uma tendência de baixa no Bitcoin, rompendo essa região de 72 mil dólares por unidade. Então, por isso que eu fico muito atento e cauteloso. Bitcoin já realizei grande parte, mas altcoin não. E as altcoins serão afetadas com isso. Por isso que eu estou muito cauteloso com a altcoin agora e vou ver o que eu vou fazer, se realizo um pouco do que eu já estou lucrando ou se eu baixo o preço médio à medida que o mercado vem caindo mais. Eu ainda vou decidir o que vou fazer com as altcoins e vou trazer em vídeos aqui para vocês, tá? Mas para resumir, a gente ainda tem essa possibilidade de altcoin season, sim, a gente tem a possibilidade. O grande problema e a grande questão agora é o que vai acontecer antes de chegar a altcoin season, que é a possibilidade de mais correção com as altcoins em tendência de baixa. Altcoin muito nítido aqui, Ethereum inicia uma tendência de baixa, Solana aqui muito provavelmente vai iniciar uma tendência de baixa, Avax em tendência de baixa, está dentro de uma formação boa, tá? Mas está rompendo fundos anteriores importantes. VeChain, diversas altcoins agora iniciando ou já estão em uma tendência de baixa. Agora a gente precisa do Bitcoin rompendo uma região de resistência. Qual que é essa região de resistência? Vamos lá, vou mostrar aqui para você, tá? Região de resistência, essa daqui, por exemplo, 84, ele tentou e não conseguiu. Então, se ele rompe 84, forma um fundo anterior mais baixo, rompendo 84, ele tentando formar um fundo anterior mais alto e um topo anterior mais alto também, ele reverte isso daqui e também rompe o canal. Aí fica positivo. Aí a gente começa a ficar um pouco mais animado com o Bitcoin. Até que isso aconteça, não tenho empolgação nenhuma nas valorizações de Bitcoin.
tá bom? A gente precisa disso acontecendo e quando isso acontecer, aí sim as altcoins irão reverter e a gente vai ter bons trades. As altcoins estão muito bonitas para trade, como por exemplo o Solana. O Solana formando uma divergência muito bonita agora no curto prazo. Então, essa divergência ela pode ser convertida em alta? Pode sim. Mas antes que ela seja convertida em alta, a gente precisa do Bitcoin formando topos e fundos ascendentes. Enquanto isso não acontece, o fundo de Bitcoin está aqui, ó, 72, infelizmente. Tá bom? Não gosto de ver isso acontecendo, por mais que eu tenha realizado Bitcoin, lucro no bolso, mais de 400 mil de lucro no bolso, não significa que eu vou chegar aqui para você e vai ficar falando para você, te avisei e Bitcoin vai cair mais ou algo do tipo, e menosprezar as pessoas que não realizaram Bitcoin. Jamais vou fazer isso aqui com vocês, tá? Porque é triste ver que muita gente não teve a oportunidade ou não teve o mindset suficiente para estar realizando Bitcoin aqui em 100 mil dólares por unidade. E agora está passando um pouco de calor. Mas, se você quer acompanhar conteúdo, onde eu vou passar aqui para você o que eu de fato estou fazendo, informações importantes, notícia, se inscreve aqui no canal, porque estou sempre passando isso daqui para você. Tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou de alguma forma, te manteve informado, trouxe aí um pouco de tranquilidade para você ou não, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal. Vamos chegar nos 70 mil e conto com você para a gente estar fazendo história aí no mercado cripto e talvez fazendo mais um dinheiro ainda no mercado cripto, talvez esse ano. E vou estar mostrando aqui para você essas possibilidades, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Foi.